Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista. Tento fazer vídeos curtos, mas às vezes não consigo, né? E eu vou tentar fazer o mais curto possível para que vocês possam divulgar nas redes sociais, compartilhar. Em geral, tem acontecido uma coisa interessante com meus vídeos, que quanto mais curto eu faço, parece que menos gente assiste. Agora, quando eu faço uns vídeos de 3 horas e meia, tem mais ou menos umas 1000 visualizações ou um pouco mais, né? Há casos de mais de 300 mil visualizações de alguns vídeos curtos meus, outros não. Mas depende muito de cada momento e cada situação. E esse vídeo eu peço para que vocês divulguem pela necessidade, pela importância dele. Eu quero que vocês percebam a importância de se falar sobre este tema. Qual é o assunto especificamente? A forma como o PT está agindo para fazer com que Jair Bolsonaro perca votos na reta final. Então isso é muito importante para que vocês prestem atenção e se importem com esse assunto que nós vamos tratar agora. O que está acontecendo? Eles não vão, e eu vou repetir, não vão promover nenhum atentado contra eles mesmos. Isso é fake news, isso é boataria, isso é sofisma, isso não vai acontecer. Então, quem está divulgando esses vídeos, assim, pare, não há necessidade de fazer esse tipo de coisa, isso é fake news. O que eu estou dizendo que vai acontecer, que já está acontecendo, é a desqualificação e o desmerecimento, a deslegitimação e a ilegalidade da conduta de Jair Messias Bolsonaro. E aí, isso está sendo feito por algumas emissoras que estão sendo pagas para fazerem esse tipo de processo, e que eu não preciso dar o nome aos bois, mas vocês sabem quem é, e com o apoio, inclusive, de autoridades, né, que estão legitimadas pela lei. Então, o que a gente está vendo agora aí? Que algumas pessoas estão caindo na asneira, né, de incitação à violência nesse aspecto na reta final. Quem é que sai prejudicado com isso? Bolsonaro, tá? Dizer que nós vamos dar golpe no país, dizer que nós vamos deslegitimar o TSE, o STF, a legislação, se Bolsonaro não ganhar, isso quem sai prejudicado com esse tipo de situação e quem perde voto com isso é o Bolsonaro. Então, quem é que está fazendo campanha em favor de uma tomada de poder a qualquer custo? Essas pessoas que estão fazendo isso são inimigos na trincheira, são, na verdade, esquerdopatas disfarçados de direita e que estão aparecendo agora na reta final. Essas pessoas, elas estão prejudicando a imagem de Jair Bolsonaro, que vai poder fazer as mudanças necessárias no nosso país de forma legal, de forma legítima, sem precisar de nada que afronte a legislação atual. Eu vou explicar para vocês uma coisa muito simples. Prestem atenção no que eu vou dizer agora. Jair Messias Bolsonaro pode, uma vez estando no poder, simplesmente acabar com a lei da Bengala, que é uma PEC, né? Então essa PEC ela pode ser retirada a qualquer tempo. E essa lei, ela aumenta o tempo dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Bom, o que acontece? Vão alguns ministros automaticamente se aposentar. Ele já, como presidente da República, poderá, sem fazer isso, indicar 3 ministros do STF. E com a possibilidade de retirada da lei da Bengala, ele pode ampliar esse número de ministros indicados, ou seja, em um governo só, sem precisar de reeleição, aliás, ele é contra a reeleição, ele pode fazer a modificação do STF. Para que dar golpe no STF se ele legalmente vai poder ajustar o STF à democracia, o processo democrático em apenas um governo?
de forma legal, legítima, sem precisar se estressar com nada. Ele pode fazer isso de forma natural com o apoio do Congresso Nacional, sem golpe, sem nada, sem precisar fazer intervenção militar nem nada. Aliás, não houve, em hipótese alguma, uma ditadura militar no Brasil. Houve um regime militar. Os militares que assumiram o poder no Brasil, num sistema muito similar ao parlamentarismo norte-americano, ou seja, em eleições democráticas indiretas, onde os senadores e deputados federais eram eleitos pelo povo e indicavam um representante dos dois partidos, que eram na época o MDB e a Arena, como nos Estados Unidos acontece os democratas e os republicanos. Então acontece a eleição indireta lá e aconteceu durante o regime militar da mesma maneira aqui. A diferença é, mas eram militares no poder. Não, não eram. Eram ex-militares, eles já estavam reformados e havia mais de uma indicação e o Congresso definia qual era o mais adequado para chegar ao poder. Em geral, era escolhido o mais moderado. Aliás, foi o Congresso Nacional que votou exatamente a chegada dos militares ao poder através da vacância de cargo de presidente da República, uma vez que João Goulart era vice e tinha abandonado o cargo por uma viagem à China comunista e tinha sido eleito de forma com mais votos até do que o presidente da República, mas o presidente da República havia renunciado. Então, na verdade, essa situação já estava bem definida, né? E eles não iam ter necessidade alguma, né, de dar golpe nesse sentido, porque eles simplesmente disseram assim, olha, nós não queremos este modelo para o Brasil, não foi para isso que o povo brasileiro os elegeu, né? Nós queríamos que houvesse uma legalidade do processo e houve aí uma deslegitimação, uma ilegalidade do processo durante a administração de João Goulart. Por isso, o próprio Congresso votou isso dessa maneira e permitiu a chegada do poder dos militares, né? Por entenderem que havia aí uma ruptura das estruturas de poder e uma ilegalidade, uma deslegitimação do poder nesse processo. Bom, águas passadas, isso aconteceu. Agora, neste modelo, nós estamos declarando que não há necessidade de os militares assumirem o poder através... Por quê? A nossa Constituição determina que só aconteça uma intervenção militar em caso de invasão estrangeira ou guerra civil. Não é nenhum dos casos aqui nesse momento, nesse sentido. Então não adianta generais se esbravejarem, isso, aquilo. As urnas não vão ser urnas de madeira com voto em papel, como alguns estão querendo, isso, aquilo. Por quê? Porque isso simplesmente não vai acontecer, já foi determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral, já disseram, nós não vamos fazer isso, o que está rolando por aí é fake news, tá? Então qualquer coisa que for dita para deslegitimar, não legalizar a situação de Jair Messias Bolsonaro, quem sai prejudicado com esse tipo de situação é o próprio Bolsonaro, não é Fernando Haddad. Eles querem enfraquecer a imagem de Bolsonaro, eles querem desqualificar a imagem do Bolsonaro e eles estão atingindo ele indiretamente. Por quê? Porque ele não está em condição de participar de nenhum debate, uma vez que ele sofreu um atentado político. Então ele não tem como se defender a não ser através das mídias, das redes sociais, né? E que também estão sendo atacadas, estão sendo censuradas neste momento. Então, o que você pode fazer? Qual é a sua parte nesse processo? Simplesmente divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo e explique para as pessoas que não há necessidade de fazer nada mais a não ser votar em Bolsonaro. Porque neste momento só existem dois projetos. Um é o projeto de alternância de poder, dito que é possível ser feito neste momento por Jair Messias Bolsonaro. Ele é uma alternância de poder, uma oxigenação de poder. Percebo, havia
4 governos consecutivos de uma mesma ideologia, de um mesmo partido no poder até o presente momento, né? Michel Temer é vice de Dilma Rousseff, ele foi eleito com o governo do PT, o PMDB foi eleito com o governo do PT. Então não tem, uma vez que aconteça a chegada do PT mais um 5º mandato, não vai ter oxigenação de poder, não vai ter alternância de poder. Mas no momento que houver essa alternância de poder, essa oxigenação de poder, quem é que vai ganhar com isso? Vai ser o povo brasileiro. E quem é que tem condições de fazer isso? Só um candidato pode fazer isso nesse momento. Um candidato representa a permanência do poder, que é o Fernando Haddad, do próprio PT, um 5º mandato, e o outro candidato é Jair Messias Bolsonaro, que vai fazer alternância de poder pela primeira vez em 5 candidaturas consecutivas, né? Então, Haddad dá o 5º mandato e Bolsonaro daria o próximo mandato, ou melhor, daria alternância de poder, oxigenação de poder, tá? Então, nesse sentido, eu peço para vocês que considerem este fato, considerem essa situação. O que Bolsonaro representa? Bolsonaro representa mudança, oxigenação de poder, tá? Haddad, a permanência de um 5º mandato de um mesmo partido no poder. Esse 5º mandato de Haddad vai fazer com que hajam 11 ministros indicados por um só partido no Supremo Tribunal Federal. E aí, o aparelhamento de Estado, o aparelhamento ideológico de Estado por parte do Judiciário se completa. O que acontece com os ministros do Supremo Tribunal Federal neste momento? Eles estão condenando e esbravejando, eles estão nervosos. Por quê? Porque estão sendo acusados de que estão agindo errado em relação a posturas contra Bolsonaro. E claro, algumas pessoas estão exaltadas diante disso, induzidas ao erro, induzidas à violência, né? Porque elas querem reagir de alguma maneira e muitas vezes metem os pés pelas mãos. Elas estão preocupadas, elas estão nervosas e aí elas estão tentando fazer isso dessa maneira. Por mais que queiram ajudar, elas estão prejudicando o candidato Bolsonaro. E não é o momento de nós fazermos isso. Então o que a gente pode fazer nesse momento para poder resolver a situação? Simplesmente ir lá e votar. E divulgar vídeos como esse que estão explicando a situação e que esses ministros, eles sim correm riscos com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque não vai estar mais assegurado a permanência por mais um prolongado tempo, né, que é a PEC da Bengala, que pode ser suspensa, pode ser retirada, né? Então eles vão perder tempo que estão sendo ampliados os tempos de mandato deles por conta disso, né? E no caso do Jair Messias Bolsonaro, eles podem perder boa parte desse tempo. Além disso, a situação de entrar no STF ministros do Judiciário indicados por uma outra ideologia diferente daquela que os atuais ministros se encontram, né? Então, assim, vão haver divergências dentro do Judiciário, que até então só tinha uma linha ideológica e uma forma de pensamento. E esse contraponto não agrada aqueles ministros que lá estão, né? Então, eles podem dizer que existe aí uma série de confrontos antidemocráticos, uma série de situações que estão sendo agredidos individualmente, isso, aquilo. Mas, na verdade, em alguns casos, eles podem estar com medo do que pode estar para acontecer, ou seja, não um golpe de Estado, não uma intervenção militar, nada disso. Simplesmente a oxigenação de poder pode não lhes favorecer de alguma maneira, né? Então, nessa insegurança por conta da democratização nacional,
onde não haverão mais 11 ministros indicados por uma mesma ideologia, isso incomoda o judiciário só na parte do Supremo. E percebam, o nosso Supremo é o único terceiro nível de judiciário que existe por aí pelo mundo. Porque normalmente existem duas instâncias do judiciário. E aqui no Brasil acontecem 3 instâncias do judiciário, né? Então essa terceira instância, passam 2 instâncias de uma forma técnica, e na terceira instância é uma forma ideológica, política, são indicações políticas de governos políticos. Acontece que quando houveram 4 governos consecutivos de uma mesma ideologia, de um mesmo partido, todas essas indicações foram políticas, né? E isso incomoda o povo brasileiro, que não se vê representado no combate à corrupção como deveria, e percebe em alguns momentos uma relação política, um interesse político em julgamentos, em coisas nesse sentido. Está havendo um tipo de censura branda nas redes sociais, e a gente está percebendo isso, e o judiciário está fazendo vista grossas para um lado e para o outro não, né? Está simplesmente favorecendo mais um lado do que o outro, e nós estamos percebendo isso não está passando despercebido aos nossos olhos. Diante disso, né, diante dessas injustiças e das reações do povo, né, está acontecendo a deslegitimação e deslegalização da candidatura de Jair Messias Bolsonaro, que pode ser prejudicado, se não por algum golpe nesse sentido, né? Também pode acontecer simplesmente a perda de apoio popular, né, nas mídias por conta de indução ao erro. E aí, gente, aí é que mora o perigo. Por que Bolsonaro está caindo em algumas pesquisas? Porque a mídia, aliada a poderes estabelecidos legalmente, legitimamente, estão dando contrariedade não ao Jair Bolsonaro, mas aquelas pessoas que vêm tentando defendê-lo. Se você agir errado, você vai prejudicar o Bolsonaro. E é isso que eles esperam de você nesse momento. Eles esperam que você erre e prejudique o seu candidato. Então, este vídeo é para explicar exatamente isso para você. Que você não deve fazer indução ao erro, que você não deve promover violência, que você não deve fazer incitação à violência, que você deve fazer a coisa certa e nas formas da lei. Nós temos que vencê-los nas regras deles. É o momento de retirada do PT do poder? Sim, é este o momento. E como é que nós vamos fazer isso? Jogando o jogo deles e vencendo eles no jogo deles. Se nós fizermos isso desta maneira, vamos fazer isso em definitivo. O PT vai perder o poder finalmente. Mas se você insistir em tentar jogar o jogo deles, nas regras deles e da forma deles, eles é que vão vencer, tá? E na reta final, falta menos de uma semana para essa eleição. E se você fizer isso da forma que eles querem, quem ganha é eles, tá? Então, eu estou combinando com vocês aqui da seguinte maneira: façam a coisa certa nas formas da lei. Não vamos agredir o judiciário, não vamos atacar juízes, não vamos agredir ninguém do PT, não vamos aceitar violência. É a hora de nós fazermos simplesmente a nossa parte. Levantarmos a bunda da cadeira, literalmente, desculpe o termo, e irmos votar. Votar conscientemente em Jair Messias Bolsonaro. Você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não ter votado no Bolsonaro e pode não gostar de mim também. Mas o que você pode fazer? Você pode entender que a alternância de poder, a oxigenação de poder e a retirada do PT do poder se faz votando em Jair Messias Bolsonaro. Se você tem qualquer coisa que você não gosta nessas últimas
4 administrações de um mesmo partido no poder, a chance que você tem de fazer a mudança, a alternância de poder é agora, neste domingo, votando 17 e confirmando. Eu peço que vocês pensem isso dessa maneira, né? E que percebam essas induções ao erro que estão acontecendo com manipulação de pesquisa eleitoral, com fake news, com uma série de situações que estão acontecendo com induções ao erro, né? E com situações que estão tentando desqualificar uma candidatura legal e legítima de forma indireta. E tudo isso tem um motivo de estar acontecendo. É simplesmente manter a estrutura como ela está. E nós temos a nossa chance de, nós, povo brasileiro, de fazermos uma mudança nesse momento. Essa mudança, queira você ou não, goste disso você ou não, é Jair Messias Bolsonaro. O resto é o PT e a manutenção de tudo que ali está. Se você não quer essa manutenção, vote no Bolsonaro. Não é difícil de entender isso, né, gente? Muito obrigado pela atenção dispensada.